dizendo para ela o tempo todo: eu gero e você não, eu tenho filho e você não, Eucana gerou em mim um descendente e você não. Mas Ana não deixava de adorar a Deus, porque Deus não tinha dado a ela ainda o que ela queria. Por quê? Porque ela sabia que ela não tinha naquele momento, mas Deus ia prover para ela um filho de Eucana em breve. E a gente conhece a história, a oração de Ana, buscando a Deus. Ela sobe o templo. Eucana chega a dizer para ela: Ana, minha filha, diz para mim, por que é que tu está tão triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? O texto diz que o tratamento de Eucana para Ana era melhor do que para Penina. O carinho de Eucana para com Ana era melhor do que Penina. O amor de Eucana por Ana era melhor do que de Penina. A alimentação de Ana era melhor do que de Penina. Mas ainda assim tinha algo em Ana que machucava ela. E o que era? Ela não gerava filho, mas ela não deixava de ir adorar. E aí que me entra na minha mente algo tremendo, que eu estava sentado, Deus falou comigo. Eu disse: filho, eu disse o quê? Ele disse: Ana está pensando que ela vai gerar para ela, quando na verdade eu vou gerar em Ana para preservar algo para mim. Como assim, Senhor? Eu disse: eu vou gerar em Ana para preservar dentro da minha casa profetas. Ana quer gerar, mas não é no tempo dela. Então Deus, no tempo determinado, ela está no altar, chorando, triste, amargurada de espírito. Ele observa a atitude de Ana, se aproxima dela e diz: mulher, por que é que tu conserva-se embriagada dentro da casa de Deus? Ela diz: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está extremamente amargurada de espírito. Há uma dor dentro de mim que ninguém percebe, há uma dor dentro de mim que ninguém sabe. Então Deus toma a boca de Eli e diz: mulher, no tempo determinado, que seja concedido o desejo do teu coração. Ela diz: se Deus me der um filho, homem, eu quero homem, eu entregarei ele todos os dias da sua vida para servir ao Senhor. Ela vai para casa e o texto diz que Ana vai conceber de Eucana e vai começar a gerar. A palavra é, ela está gerando, na mente dela já está gerando algo que ela precisa devolver para o altar. Na mente de Deus, Ana está gerando algo que já é do altar desde a eternidade. Na mente de Ana eu estou gerando um filho. Na mente de Deus tu estás gerando um profeta. Na mente de Ana eu estou gerando um bebê. Na mente de Deus tu estás gerando um sacerdote. Na mente de Ana ela está dizendo: eu estou gerando o meu bibelô. Na mente de Deus tu estás gerando um juiz para Israel. Na mente de Ana ela diz: eu estou gerando algo simples, eu estou gerando algo comum. Na mente de Deus o que está dentro do teu ventre nunca foi simples e nunca foi comum, é sobrenatural, porque é o céu que está te entregando. O texto diz que Ana vai gerar Samuel, e vai existir um período de devolver Samuel para o templo, porque é uma promessa dela: se me deres um filho varão, todos os dias da sua vida ele te servirá ao Senhor aqui no templo. Aonde? Templo de Siló, aonde estava Eli, Ofni e Finéias. O texto diz que a criança nasce. Ana então, e eu fico maravilhado com isso, Ana então vai precisar amamentar a criança. Percebe? E aqui eu começo a dar as primeiras apertadas, parafusadas. Percebe que o princípio papai e mamãe de filhos até 6 anos de idade. Percebe que o início é primordial para criar caráter no filho. Você ignora quando o pastor fala, você faz bico e torce o bico quando o pastor fala. Mas deixa eu te explicar biblicamente, já que você não repara isso na Bíblia. A Bíblia diz que quando Joquebede gera uma criança,
há uma promessa de Faraó para matar todas as crianças. Então ela pega a criança, Moisés, coloca num cesto de junco, solta no rio. E o texto diz que a filha de Faraó pega aquela criança chorando, se quebranta, gosta daquela criança. De repente chega a Miriam correndo e diz: minha senhora, a senhora precisa de alguém para amamentar essa criança? Ela diz: olha, é verdade, precisa, então tá bom. Chama lá alguém para amamentar, eu vou pagar o salário, ela vai amamentar, depois que amamentar me devolve. Moisés nunca se desviou. Qual é o tempo de mame? 6 anos no máximo em Israel. Então percebe que até os 6 anos, você ensinando o filho na presença, dificilmente ele se desvia. Agora, se com 6 anos ele faz o que ele quer da vida dele, se prepare com 15, 18, ele cria asas e voar para longe da presença. Que é isso, pastor? Percebe que Moisés é criado por Joquebede até acabar de amamentar, e depois vai para onde? Para dentro do palácio de Faraó, ser educado nas ciências, ser educado nos costumes. Faraó, escuta, deixa eu explicar como é que Moisés vivia dentro do palácio de Faraó. Com as melhores roupas, com as melhores joias, cabeça raspada, tinha que se prostrar diante de outros deuses. E ainda assim, Deus decidiu estar com Moisés. Por quê? Porque Moisés criou característica de um povo que não se rendeu ao Egito. Aí você pega Samuel, o texto diz que ela vai amamentar Samuel e depois vai entregar Samuel para onde? Para a casa do Senhor. E aonde a casa do Senhor está? Em Siló. Quem está governando a casa do Senhor? Eli. Quem está dentro da casa? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias era prostituto, ladrão, e Samuel nunca se desviou. Está percebendo, mamãe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Deixa à vontade. Não começa a ensinar agora, já desde pequenininho, não. Não é culto de família? É sobre isso que eu vou falar. Se meu filho com 5 anos, 4 anos, 6 anos grita comigo, com 15 ele bate na minha cara. Mas se com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos ele levanta a mão para mim e toma uma varada, ele vai aprender nunca mais levantar a mão para mim. Que é isso, pastor? O senhor está pregando violência? Não, estou pregando para pai de verdade que educa filho. Porque o teu filho não precisa do teu dinheiro, ele precisa da tua educação. Filho precisa de atenção e carinho, não de dinheiro. Porque tem pai que dá de tudo, mas não dá educação. Nunca faltou nada para o meu filho. Não sei por que ele é rebelde assim. Não faltou nada, mas faltou você. Dá uma cutucada em alguém que está do seu lado e diga: então, pode não ter faltado nada para muitos filhos, mas sabe por que muitos deles são rebeldes hoje? Porque faltou você, faltou o pai, faltou a mãe do lado. A Bíblia não nos ensina a reter vara. Eu aprendi uma coisa com meu pai que diz o seguinte: quem dá o pão dá o ensino. Samuel está crescendo dentro da casa de Ofni e Finéias, dentro da casa de Eli, olhando, vendo Ofni e Finéias se prostituindo com as moças na porta do templo. E isso não mexe com a mente de Samuel, porque Samuel sabe quem ele é. Samuel sabe de quem é filho. Minha mãe é crente, minha mãe orou para me ter, eu sou uma promessa do céu, minha mãe me prometeu para servir o Senhor todos os dias da minha vida. Eu não posso me ausentar da casa do Senhor e não posso olhar para aquilo que quem está aqui dentro faz. Ele vê o Ofni e Finéias meter o garfo dentro do caldeirão do sacrifício e arrancar os melhores pedaços de carne, porque era direito do sacerdote arrancar a carne, mas não escolher. Eles escolhiam. Ele via tudo isso. E Samuel: eu não quero saber o que os outros fazem, eu quero saber o que eu tenho por Deus. Eu não quero saber o que Eli faz, o que Ofni faz, o que Finéias faz. Eu quero saber o que eu aprendi com mamãe. Meu dever aqui dentro é adorar a Deus. Meu dever aqui dentro é buscar a Deus. Então todos os dias Samuel servia, crescia em estatura e em graça. Todos os dias. Até que um dia pela madrugada ele vai ouvir uma voz gritando dentro do quarto dele: Samuel! Ele levanta, sem experiência, vai ao sacerdote e diz: o senhor me chamou? Não, senhor. Chamei não, filho, volta a dormir.
Ele volta a dormir, Deus chama de novo. Ele volta no sacerdote, Deus me chamou? Não, volta a dormir. Chama de novo, ele volta no sacerdote, Deus me chamou? Não. Quando você ouvir essa voz te chamando, você grita: eis-me aqui, Senhor. Pode falar, o teu servo ouve, porque essa voz não é da terra, essa voz é do céu. Eu tenho uma profecia liberada sobre a casa de alguém, e tem que ser liberada a você, Samuel. Deus brada, Samuel diz: Senhor, aqui, pode falar. Deus libera a profecia quando ele levanta de manhã. Ele disse: e aí, meu filho, fala comigo, o que foi que Deus te falou? Por que é que ele quer saber? Simples, é porque Deus já não falava mais com o mais velho, é que Deus já não falava mais com os 2 filhos dele, mas ainda tinha alguém dentro da casa que é menino, é pequeno, é sem experiência, mas o céu resolveu se revelar para ele. Ele libera a profecia, a gente conhece a história. E o que me chama a atenção, e eu vou correr por causa do horário, é que 1 Samuel, capítulo de número 4, começa uma guerra dos filisteus contra Israel. Samuel ainda é jovem, dentro da casa de Eli. A guerra se levanta. Ofni e Finéias entende que a guerra contra Israel é uma guerra de proporção a promovê-los. Então eles têm a mentalidade e a ideia: essa guerra vai nos promover. Porque ele está pensando que a guerra que se levanta para promover quem é fiel é a mesma guerra que se levanta para promover quem é infiel. Por exemplo, os filisteus se levantaram contra Israel, e essa guerra não serviu para nada mais, nada menos do que promover Davi. Porque guerras promovem quem é fiel, mas guerras traz morte para quem é infiel. Então a guerra que se levantou, o Finéias diz: já sei o que eu vou fazer, porque todas as vezes que a arca entra em cena, a vitória é certa. Eles pegam a arca, e interessante nisso tudo, Lucas, é que é um dos momentos que a gente vai ver alguém desconcertado carregar a arca e não morrer. Por que é que Deus permite que a arca seja carregada por quem não está levando uma vida perfeita diante de Deus e não mata antes que ele pegue? Simples, é porque se Ofni e Finéias vai para a guerra e morre sozinho, ele não ia ser nada demais, mas a arca ser perdida é o que ia dar o boom. Então Deus falou: eu não posso matar Ofni e Finéias, porque de fato era o que Deus queria, matar Ofni e Finéias, porque o texto diz assim, ó: e Eli corrigiu seus filhos, porém Deus endureceu os seus corações, porque Deus o queria matar. Deus queria matar Ofni e Finéias. Então eles pegam a arca e levam para a guerra. E sabe para onde eles levam a arca? Para Ebenezer. Isso que me chamou a atenção, porque Ebenezer no seu original significa pedra de segurança, ou pedra de ajuda, ou lugar de gratidão. Está acostumado, até aqui nos ajudou o Senhor, pedra de ajuda. Então ele diz: vou levar a arca lá para o lugar onde Deus nos ajuda, lá Deus vai dar vitória. Só que quando eles entram na guerra, o texto diz que os filisteus matam todo mundo. Os filisteus matam Ofni e Finéias, pegam a arca e levam para a terra deles. Então alguém sai correndo da guerra e vai a Siló. Quando entra em Siló, o moço diz a Eli: Eli, pois não, Ofni e Finéias morreram. O texto não diz, mas eu posso imaginar a lágrima correndo nos olhos de Eli e a mente dele dizendo: eu já imaginava que isso ia acontecer, porque eu avisei para eles que brincar com as coisas de Deus traz morte, mas eles nunca me ouviram. Aí ele diz: morreram. Aonde? Lá em Ebenezer. Mas o que aconteceu? A arca também foi levada. Quando diz que a arca foi levada, o texto diz que Eli se assusta, tamanho a proporção da derrota de Israel, cai para trás, quebra o pescoço e morre. A notícia sai dali, o mesmo moço, e vai até a casa das noras de Eli, a esposa de Ofni e a esposa de Finéias. A esposa de Finéias está grávida, e a palavra é: gente, Ofni e Finéias morreram, Eli morreu e a arca foi levada. Essa mulher começa a sentir dor de parto, se agacha e começa a gerar uma criança. Quando essa criança nasce, alguém do lado vai dizer para ela:
acalma teu coração, fique em paz, desfrute do momento de gerar. Não fique triste, porque afinal de contas, em meio a uma catástrofe, você está gerando. Só que a guerra é tanta na mente dessa mulher, e ela sente tantas dores, e ela está a ponto de morrer, que ela olha para a criança, e qual mãe não quer ver um filho e liberar uma palavra profética, uma palavra boa, olhar para o filho, colocar um sorriso no rosto e dizer: meu filho, que lindo, valeu a pena cada enjoo, cada dor, valeu a pena cada momento, valeu a pena o peso que eu carreguei. Qual mãe não quer fazer isso? Mas essa mulher, o texto diz que ela desdenha, se desfaz no momento de gerar. Alguém diz: mas você gerou um menino. Ela olha para ele e diz: então pode dar um nome para ele. E qual é o nome que a gente dá para esse menino? Diga que a partir de hoje o nome dele é Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. A glória de Israel. Na mente dessa mulher é: se meu marido morreu, se meu cunhado morreu, se o meu sogro morreu e a arca foi levada, a glória de Israel se acabou. Segure na mão de alguém que está do seu lado, porque eu tenho uma profecia aqui na minha boca. Oh, glória a Jesus. Se tu quer receber, não tem problema. Se tu também não quer receber, também não tem problema. Mas eu tenho uma profecia aqui na minha boca. E qual é ela, pastor? Libera sobre a minha vida. Diga para quem está do seu lado: não deixe ninguém te dar o estágio da tua casa pela casa dela. A glória pode ter ido embora da casa dela, mas na minha casa vai permanecer. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Tem gente vivendo tempo de frustração, querendo dizer que a glória saiu da igreja, que as famílias não vão dar mais certo. Mas eu ainda acredito num Deus que restaura a casa, restaura a família. Olha o que essa mulher está dizendo: foi-se a glória de Israel. Quem nunca ouviu alguém falar para tu, frustrado: esse negócio de casamento aí, irmão, esse negócio de igreja, todo frustrado vai desdenhar de algo que você está começando a conquistar. Essa mulher é uma frustrada, e ela está determinando sobre um povo que aconteceu na casa dela. Aponta o dedo de profeta para alguém que está do seu lado. Diga: não meça a minha casa pela sua. Se tu está vivendo uma desgraça, eu não vou viver isso. E se teu vizinho está vivendo, você não é obrigado a viver. A geração de hoje é: todo mundo separa. Todo mundo não, meu filho. Aquele que vive na presença de Deus, Deus ainda pode restaurar. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Para que esse negócio de ir pelo que os outros estão dizendo. Foi-se a glória de Israel. Cutuca quem está do seu lado. Diga: tem gente dizendo que a glória acabou. Diga isso: tem gente dizendo que a glória acabou, mas esqueceram que ainda tem o menino Samuel dentro da casa. Foi-se a glória de Israel. Vive uma vida de ministério frustrada, vive uma vida familiar frustrada. O marido não trata bem, os filhos não respeitam. Aí ele quer pegar esse peso e botar em todas as casas. Não é porque teu marido não te respeita que o marido da sua amiga não respeita ela. Não é porque seu filho não te respeita que o filho da vizinha não respeita ela. Para com essa mania de aceitar medida pelos outros. Aí eu vou. Escuta isso, meninas. Aí eu vou casar. Vai aparecer sempre alguém que vive uma vida frustrada no casamento e dizer para você: esse negócio de casar não é legal não. Aí você vai virar o dedo para ela e dizer: por que você casada está dizendo para mim que não é legal?
Aí ela vai dizer, por causa disso, disso, disso. Aí tu aponta o dedinho de profeta para ela e diga, eu não posso fazer nada se tu não soube escolher. Eu não posso fazer nada se teu relacionamento não é embasado pelo que Deus faz. O problema é que tu foi procurar lá na lata do lixo o que Deus tinha para tu dentro do altar. O problema é que tu foi procurar lá fora o que Deus tinha para você aqui dentro. Foi-se a glória de Israel. Acabou para todo mundo. Deus está dizendo, acabou não. Eu só estou limpando a casa de Deus. Não, não acabou para todo mundo não. Diga para quem está do seu lado, diga para quem está do seu lado, diga, fica tranquilo. Não é porque aconteceu lá na casa dos outros que vai acontecer na tua. Diga, não é porque aconteceu com a tua mãe tem que acontecer contigo. Não é porque aconteceu com o teu pai tem que acontecer contigo. Não é porque aconteceu com o teu avô que tem que acontecer contigo. Ah, irmão, a minha mãe sofreu problema, é dela. Eu quero orar a Cristo para quebrar essa maldição aqui e seguir minha vida em paz com aquele que me chamou. Foi-se a glória de Israel. Esqueceram que Deus fez Ana gerar para manter a glória em Israel. A glória saiu por quem nunca valorizou a glória. Mas tem alguém dentro da casa que ainda valoriza a glória. É Samuel. Aleluia. Aleluia. Olha isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Já vou terminar. A arca é levada. Samuel, sem pedir, sem ter direito, sem ser da linhagem de Eli, vai ser estabelecido como sacerdote, juiz e profeta só pela postura. O que promove não é ser filho de fulano. O que promove não é ser QI quem indica. O que promove é a postura no ambiente. Escute isso aqui. O que vai promover e te levar em lugares elevados não é porque você é filho do pastor, filho do irmão, filho do presidente, filho do governador, filho do pastor Emerson, filho do Jonas, filho da pastora. Não. O que vai te fazer chegares em lugares elevados é o posicionamento que você toma no ambiente que você está. O teu posicionamento vai abrir porta para você. Ei, Samuel não tinha direito, mas o posicionamento dele. Samuel, e vou te dizer, hein? Diga para quem está do seu lado, diga, Ofni e Finéias fizeram força para manter a glória e não conseguiram. Diga, Samuel não fez força nenhuma, mas a glória voltou. Que isso, pastor? A arca foi levada para os filisteus, colocada dentro do templo de Dagon. De manhã, os sacerdotes de Dagon foram até o templo. Chegaram lá. Dagon estava de joelho. Colocaram Dagon de pé. Restabeleceram Dagon. Cultuaram Dagon. Foram embora. No dia seguinte voltaram. Tá Dagon sem as duas pernas, seus dois braços e sem a cabeça. Olha Deus dentro do templo de Dagon. Arrancou os braços de Dagon, as pernas de Dagon e a cabeça de Dagon. E tem gente que não acredita. Não foi um homem que entrou lá dentro, Abraão. Foi Deus. Entrou dentro do templo de Dagon falando, é tu que eles adoram? Feito por mãos humanas? O sacerdote entra dentro do templo e diz, esse Deus que está aqui dentro é mais forte que o nosso. Vamos tirar ele daqui. Aí o povo começa a ficar doente. Ele diz, a gente precisa devolver essa arca. Eu vou correr a história, tem mais um decorrer de história. Pega um animal, 2 animais, colocam a arca em cima. E deixa eu te falar isso aqui. Depois vocês que gostam de Bíblia, vai lá pesquisar isso. Eles colocam, Cláudio Henrique, a arca em cima do carro de boi e fazem assim, ó. Ai! Não tem ninguém puxando o carro de boi para Jerusalém. Eles colocam em cima e choram.
E o boi, para onde vai? A presença sabe onde ela é bem-vinda. Para onde ela vai? Ela sabe onde ela é bem-vinda. Para onde? Ela vai embora. Chega em Jerusalém, colocam na casa de Abinadab. Abinadab guarda a arca. Samuel é estabelecido sacerdote, profeta e juiz. E o texto me chama a atenção. Em 1 Samuel, e eu estou correndo para o final, e é sobre isso que eu quero falar um pouco, rapidinho para finalizar. O texto diz assim, 1 Samuel capítulo de número 7, verso 15. E julgou Samuel a todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, ele fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, julgava Israel em todos esses lugares, porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar. Tu pensou que eu não ia chegar aqui? Todos os anos, durante um ano, Samuel ia a Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Samuel saía de sua casa em Ramá e ia para a casa de Deus. Adorava a Deus. Na casa de Deus ele adorava a Deus. Glória, aleluia, aleluia. Porque eu sei que na casa de Deus eu tenho que adorar. Ele saía de Betel, ele ia para Gilgal. E onde é Gilgal? O que significa Gilgal? Gilgal significa círculos de pedra. Foi o primeiro lugar que, quando o povo entrou na terra prometida, construíram um círculo de pedra, reconhecendo como memorial da conquista. Então Samuel sabia que tinha que adorar na casa de Deus, que tinha que adorar quando lembrava das vitórias. Saía de lá de Gilgal, ele ia para Mispa. E onde é Mispa? Torre de vigia, o significado. Então ele sabia que era uma cidade dos benjamitas. Então Samuel saía da casa de Deus, adorava a Deus na casa de Deus, saía da casa de Deus, ele ia para Gilgal, adorava pela lembrança que Deus fez. Cutuca quem está do seu lado, diga: você já adorou a Deus pelo que Ele já fez na sua vida? Ou vive murmurando e reclamando com alguns chorões que tem por aí? Depois ele vai para a torre de vigia, e lá ele sabe que tem que adorar a Deus também. Porém, ele sabe que precisa voltar para casa. Ele tem altar na casa de Deus, ele tem altar no lugar do memorial, ele tem altar no lugar da vigia, mas ele também tem um altar preparado dentro da casa dele. O problema todo é que a nossa geração tem altar na igreja, tem altar no monte, tem altar para lembrança, mas não tem altar em casa. Deus está dizendo para mim e para você: eu te trouxe aqui hoje para tu restaurar o altar da adoração na sua casa. Sabe o que significa Ramá? Lugar alto. Ou altura. Para Samuel, a casa dele é o lugar das alturas. E lá na casa dele tem um altar. Então Samuel sabe que tem que dar culto aqui. Samuel sabe que tem que dar culto no trabalho. Samuel sabe que tem que dar culto no monte. Mas Samuel sabe que tem que dar culto em casa. Aleluia! Diga para quem está do seu lado, diga: deixa para lá. Diga: se a glória da casa dos outros foi embora, na minha casa vai permanecer. Se tu não quer, não tem problema, eu recebo tudo. Pode ter ido embora da casa dos outros, mas na minha casa vai permanecer. E se da casa de alguém foi, quer vir comigo, a glória volta para a tua casa hoje. Deus está dizendo: nós precisamos erguer o altar da adoração dentro da nossa casa. Por que isso? Diga para quem está do seu lado: a minha casa é o lugar das minhas decisões. Diga: não é a igreja, não é aqui que tu toma decisão.
Isso aqui é uma revelação que veio agora. Aqui não é lugar de decisão, não. Lugar de decisão é na minha casa. É lá que eu sento, pego meus cadernos e começo a projetar. Aqui é lugar de resposta. Se tu não tem altar na tua casa, não tem resposta aqui. Aleluia. Mas sabe qual é o problema disso tudo? É que a nossa geração fez desse lugar aqui o lugar da decisão. É por isso que tu casa errado. É por isso que tu aceita a porta errada. É por isso que você vive uma vida de tribulações, de altos e baixos. Por quê? Porque você fez desse lugar o lugar da tua decisão. E aqui não é lugar de decisão. Aqui pode até ser lugar de encontro, mas aqui não é lugar de decisão. Aqui é lugar de resposta. Eu já saio da minha casa com o projeto pronto, e aqui Deus diz, faz ou não faz? Que isso, pastor? Que isso, pastor? Não! A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto, ele te vê e te ouve. Na verdade ele vê. Então Deus disse para mim, o problema dessa geração é que está igual o Ofni e Finéias, quer andar com presença, mas não quer ter altar em casa. Ofni e Finéias não tinha altar em casa, porque na casa de Ofni e Finéias era o lugar da bagunça. Mas Samuel não. Samuel disse, não, eu tenho que ter altar por onde eu andar. Se eu estou no trabalho, tem que ter altar lá. Se eu estou na academia, tem que ter altar lá. Se eu estou no colégio, tem que ter altar lá. Se eu estou na igreja, tem que ter altar aqui. Se eu estou no monte, tem que ter altar lá. Se eu estou na minha casa, tem que ter altar lá. Pastor, ei, deixa eu te dar uma cutucada rápida aqui. Cutuca alguém que está do seu lado e diga, aonde está o altar da tua casa? Pastor, como é que eu faço para levantar um altar? Vai ser dolorido. Vai ser difícil, vai ser complicado, porque dificilmente dentro de uma casa tem dois que querem. Geralmente dentro de uma casa tem um preguiçoso, tem um que não gosta de ler, tem um que não gosta de orar, tem um que não gosta de buscar. Geralmente, tem umas raridades, mas dentro de uma casa geralmente tem alguém que é preguiçoso. E como é que eu faço? Os filhos de Samuel só passaram de respeitar eles, pastor Emerson, quando se casaram. Porque enquanto eles eram moços, você não vai ver uma história triste dos filhos de Samuel. Dentro da minha casa, o negócio corre do jeito que eu quero. Dentro da minha casa, é do jeito que eu quero e não do jeito que tu quer. Percebe que depois disso, o ministério de Samuel acaba nele. Os filhos não vão herdar. Por quê? Porque nem tudo que a gente ensina para os nossos filhos eles vão aprender. Da mesma forma que Ofni e Finéias eram um mau exemplo para Samuel, e Samuel se transformou em quem ele era, diferentemente, Samuel era exemplo para os filhos, e os filhos não decidiram se tornar o que eles eram. Mas uma coisa é certa. A pergunta para nós hoje é: como está o altar da adoração da tua casa? Porque não vai adiantar nada tu vir para cá adorar, meu filho. Irmão, desculpa, tem que te falar isso. Aqui é a revelação, aqui é a revelação, aqui é a revelação do meu anonimato. O que eu faço no meu anonimato é a revelação aqui. Você não vai encontrar Samuel dizendo: Eli, seus filhos não prestam, eu sou melhor. Não, espera a sua vez, porque quando Deus decide, Ele